Respire, lenta e profundamente. Sinta o ar entrar. Sinta o ar sair. E permita que, por alguns instantes, você deixe o mundo lá fora. Porque agora, aqui, neste exato momento, você vai entrar em uma jornada que poucas pessoas têm coragem de fazer. Uma jornada para dentro. Uma jornada para a liberdade. Uma jornada para romper tudo aquilo que aprisiona a sua mente. Pensamentos, medos, expectativas, memórias, padrões e histórias que já não pertencem a você. Imagine uma porta diante de você. Uma porta antiga, mas que agora começa a se abrir. E conforme ela se abre, você sente algo profundo despertar dentro de você. Um chamado, uma lembrança, uma verdade. A verdade de que você nasceu livre, mas foi condicionado a esquecer essa liberdade. Hoje, nós vamos lembrar juntos. Hoje você toma de volta aquilo que sempre foi seu. A sua mente, a sua essência, a sua liberdade. A maior prisão que existe não tem muros, não tem grades, não tem cadeados. Ela se forma dentro da mente. Ela se forma quando você começa a acreditar em pensamentos que não são seus. Ela se forma quando você guarda palavras que nunca deveriam ter entrado. Ela se forma quando você aceita como verdade coisas que, no fundo, nunca fizeram sentido. E assim, pouco a pouco, a mente se fecha, o coração se aperta, a vida encolhe. Até que a pessoa acredita que é assim mesmo, que não tem saída, que não tem escolha, que não tem poder. Mas isso não é verdade. Nunca foi. A mente não foi feita para ser prisão. A mente foi feita para ser portal. Um portal para possibilidades, liberdade, expansão, propósito e consciência. Mas para abrir esse portal, é preciso iluminar as sombras. É preciso observar o que sempre esteve escondido. É preciso olhar para a prisão invisível e dizer: eu te vejo. Estou consciente de você. E porque eu te vejo, você já não me controla. A consciência é a primeira chave da libertação. Uma mente consciente não pode ser aprisionada. Uma mente desperta não pode ser manipulada. Uma mente que observa é sempre maior do que qualquer pensamento que surge dentro dela. Agora, respire novamente, profundamente, e sinta a primeira camada da prisão interna começar a se dissolver. Existem 4 forças que aprisionam a mente. E elas atuam de forma tão silenciosa, tão sutil, que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem perceber o que as limita. Mas você está aqui para perceber, para romper, para transcender. 1. A corrente das memórias. Coisas que você viveu, frases que ouviu, momentos que doeram e que, sem perceber, moldaram a forma como você enxerga o mundo. 2. A corrente das crenças. Crenças sobre você, sobre sua capacidade, sobre o que é ou não possível. Crenças como: eu não sou suficiente, eu não mereço, não vai dar certo, eu sempre falho. Mas perceba, nenhuma crença é verdade absoluta. Toda crença é apenas uma repetição emocional. E tudo o que se repete pode ser reprogramado. 3. A corrente do medo. O medo não é seu inimigo, mas quando domina,
Ele paralisa, ele impede, ele prende. E hoje, você começa a olhar para o medo não como um muro, mas como um sinal, um convite, uma seta apontando para onde você pode crescer. 4. A corrente da identidade antiga. A mente cria uma imagem de quem você é e tenta te manter dentro dessa imagem, mesmo que ela seja pequena, limitada, apertada. Mas você não é sua história, você não é seu passado, você não é a versão reduzida que te ensinaram a ser. Você é tudo o que ainda não se permitiu manifestar. Agora, respire novamente e sinta essas correntes começarem a se afrouxar, começarem a ceder, começarem a se quebrar. Existe um momento em que o barulho da mente começa a diminuir e o silêncio interno finalmente aparece. Esse silêncio não é vazio, ele é presença, ele é clareza, ele é força. Quando você toca esse silêncio, você descobre que não é seus pensamentos. Você é aquele que observa os pensamentos. E aquilo que observa sempre é maior do que aquilo que é observado. Esse silêncio interno é a sua verdadeira identidade. Uma identidade que não se prende ao passado, que não se desespera com o futuro, que não precisa se provar, que não precisa se esconder. Nesse silêncio, tudo aquilo que te aprisionava perde energia, perde força, perde poder, porque nada pode controlar alguém que se conhece profundamente. Agora, inspire lentamente e sinta esse silêncio crescer dentro de você, expandir, se tornar um campo, um espaço ilimitado, maior do que qualquer prisão mental que você já acreditou existir. Dentro de você existe uma voz antiga, uma voz sábia, uma voz que sempre soube quem você realmente é. Ela não grita, ela não pressiona, ela não exige, ela apenas sussurra. E muitas vezes esse sussurro fica perdido no barulho da mente, no ritmo do mundo, na correria dos dias. Mas quando você desacelera, quando respira profundamente, quando fecha os olhos e permite sentir, essa voz começa a emergir, clara, serena, forte. Essa é a sua voz interior, a voz da sua consciência verdadeira, a voz da sua sabedoria. E essa voz diz que você nasceu para ser livre, que você nunca foi seu medo, que você nunca foi suas dúvidas, que você nunca foi os limites que te ensinaram a ser. Essa voz é a essência que existe além das camadas do ego, das crenças, das expectativas, das comparações. E agora, lentamente, você começa a ouvir essa voz de novo. Ela diz: solte, relaxe, confie. Você é maior do que qualquer coisa que já tentou te prender. A verdadeira libertação começa quando você aprende a ouvir essa voz com mais força do que as vozes externas. Agora, imagine que você está caminhando por um caminho e nas suas costas há uma mochila. Você sempre carregou essa mochila. Talvez nem perceba mais o peso. Talvez ache normal. Talvez pense que precisa levá-la para sempre. Mas hoje, você vai olhar dentro dela, pela primeira vez. Abra essa mochila mentalmente e veja o que está lá dentro. Você vai encontrar medos que não são seus, vergonhas que não são suas, culpas que não são suas, expectativas que colocaram sobre você, palavras que nunca deveriam ter te machucado, comparações que diminuíram sua autoestima, regras que te disseram que você deveria seguir, limitações que você aprendeu a repetir. Agora, observe tudo isso com calma. Respire
e perceba: nada disso pertence à sua essência. Foram apenas pesos coletados ao longo da vida. Pesos que você não precisa mais carregar. Agora, visualize-se retirando cada item dessa mochila, um por um, sem pressa, sem medo, sem culpa. Sinta a leveza aumentando. Sinta a pressão desaparecendo. Sinta a liberdade entrando. Agora, coloque essa mochila no chão. Olhe para ela pela última vez e se afaste. Você não precisa mais carregar aquilo que nunca foi seu. Todo ser humano vive dentro de padrões. Padrões emocionais, padrões comportamentais, padrões mentais. Esses padrões criam loops, situações repetidas, ciclos que voltam, resultados que se repetem. E muitas vezes a pessoa pensa: por que isso sempre acontece comigo? Por que eu volto ao mesmo lugar? Por que meus resultados não mudam? A resposta é simples e profunda. Porque o padrão interno nunca foi quebrado. Um padrão é como uma trilha na mente. Quanto mais você percorre essa trilha, mais fundo ela fica, mais forte ela se torna. Mas hoje, você vai criar uma nova trilha. Sinta seu corpo ficar mais leve. Sinta sua mente ficar mais clara. E visualize-se caminhando para fora da velha trilha mental. A velha trilha era feita de dúvidas, de hábitos repetidos, de pensamentos automáticos, de reações que você não escolheu. Mas agora, uma nova trilha começa a ser criada à sua frente. Uma trilha de consciência, de liberdade, de escolhas novas. Cada passo que você dá nessa nova trilha é uma microtransformação, uma expansão, uma libertação. Você não está apenas mudando pensamentos, está mudando quem você é diante dos pensamentos. E isso muda tudo. Imagine que dentro de você existe uma porta antiga, uma porta que você sempre viu, mas nunca ousou abrir. Por anos, talvez décadas, você caminhou ao redor dela. Sentiu sua presença, pressentiu que havia algo ali, mas não sabia o que era. Ou talvez tinha medo de descobrir. Agora, visualize sua mão tocando essa porta. Ela é sólida, ela é pesada. Mas conforme sua mão encosta nela, você sente algo diferente. No instante do toque, uma chave aparece. Uma chave que sempre esteve com você, mas que você havia esquecido. Essa chave representa sua consciência, seu poder interno, sua liberdade de escolher quem você deseja ser. Agora, com calma, com confiança, insira essa chave na fechadura e gire, devagar, com suavidade. Você vai ouvir o clique da libertação. A porta se abre e atrás dela não há medo, não há escuridão, não há dor. Há luz, uma luz quente, uma luz que acolhe, uma luz que revela seu verdadeiro eu. Ao atravessar essa porta, você não está entrando em um novo lugar, você está voltando para si mesmo. Você está retornando à verdade da sua essência. Você está se libertando. Imagine agora que você caminha por um campo aberto. Um campo imenso, com céu azul e uma brisa leve tocando sua pele. No meio desse campo,
há uma casa antiga. Uma casa que representa tudo aquilo que você carregou emocionalmente por anos. Cada parede representa um medo. Cada janela representa uma expectativa. Cada porta representa um bloqueio. Cada objeto dentro dela representa um momento que te marcou. Agora, visualize-se entrando nessa casa. Caminhe por ela devagar. Observe as paredes de perto. Veja as marcas, as frases escritas, os sinais do tempo. E então perceba uma verdade profunda. Você não mora mais aqui. Você viveu nessa casa emocional por tempo demais, mas ela não te serve mais. Agora, imagine que uma grande janela se abre e o vento entra. Um vento forte, poderoso, cheio de vida. Ele começa a levar embora tudo que está velho, tudo que está pesado, tudo que não te pertence, tudo que não te faz mais bem. Objetos voam, poeira some, palavras nas paredes desaparecem, cômodos inteiros se iluminam. A casa fica leve, clara, viva. E você percebe que não há mais nada ali que te aprisiona, porque você finalmente entendeu que essa casa era apenas um reflexo antigo da sua mente. E agora, sua mente é um novo campo aberto, livre, limpo, infinito. Agora visualize algo ainda mais profundo. Imagine que você está diante de correntes. Correntes que representam seus medos, suas dúvidas, suas culpas, suas inseguranças. Essas correntes sempre pareceram grossas, pesadas, inquebráveis. Mas observe agora algo surpreendente. Quando você chega perto delas, você percebe que elas nunca estiveram trancadas. Elas estavam soltas. Soltas o tempo todo. Era você quem acreditava nelas. Agora, toque uma dessas correntes com a ponta dos dedos. Ela se dissolve, como fumaça, como vapor, como se nunca tivesse existido. Toque outra, e outra, e outra. Uma a uma, todas se desfazem. Simplesmente porque você finalmente percebeu. Elas eram criadas pela mente. E tudo que a mente cria, a consciência pode desfazer. Você está livre. Não porque se esforçou, mas porque despertou. A verdadeira libertação nunca é luta, é entendimento. E agora você entende. E por isso, nada mais te aprisiona. Agora respire profundamente. Deixe o ar preencher seu peito e sinta. Sinta algo novo nascer dentro de você. Como uma luz que estivesse crescendo, silenciosa, suave, radiante. Essa luz é o seu novo eu. Seu eu livre, seu eu consciente, seu eu desperto. O eu que não aceita mais viver preso em antigas histórias. O eu que se tornou maior do que qualquer medo. O eu que se tornou dono da própria mente, dono da própria vida. Agora visualize-se renascendo, como uma chama que se acende, como um sol que surge no horizonte, como uma borboleta saindo do casulo. Você não é mais a pessoa que entrou neste áudio. Você mudou. Você expandiu. Você se libertou. A partir de hoje, você caminha leve, respira leve, vive leve. Com clareza, com coragem, com consciência, com liberdade. A mente que antes te aprisionava, agora é o espaço onde você cria. A mente que antes te limitava, agora é o espaço onde você cresce.
A mente que antes te assustava, agora é o espaço onde você floresce. Você é livre, profundamente livre, e nada, absolutamente nada, pode tirar de você aquilo que você conquistou dentro de si mesmo. A liberdade agora vive em você, e ela te acompanha para onde quer que você vá. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal.